Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja convosco. Eu tenho o prazer em apresentar para você essa obra de minha autoria, que ela aborda o tema Apocalipse a respeito da grande tribulação. Eu sei que a curiosidade é grande e mata, mas nós já falamos na semana passada que nós dividimos essa grande pintura em 5 partes. Nós já falamos em 3 partes, que é exatamente o cálice, o anjo tocando as trombetas e a espada flamejante. E nessa oportunidade, nesse momento, nós vamos explanar a respeito dos cavaleiros do Apocalipse, assim como também aqui a besta de 7 cabeças e 10 chifres, ou a besta que sai do mar. Essa será a nossa explicação de agora. Somente para lembrar que esta pintura ela é rica em características impressionistas e também tem o símbolo apocalíptico. Esta obra ela fala não apenas aos olhos, mas também aos corações, que ela desperte a consciência espiritual, traga uma reflexão, reverência e principalmente um desejo profundo de buscar a Deus, de conhecer as Escrituras e de se preparar para os dias que virão. Que o Espírito Santo fale a cada um que contempla esta mensagem. Que Deus venha abençoar a todos. E hoje nós vamos analisar, primeiramente, a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse. A palavra nos mostra que haverá um tempo determinado por Deus, em que sua longanimidade chegará ao fim e ele derramará sua ira sobre a humanidade. A grande tribulação não é apenas um tempo de dor e caos humano, mas é sobretudo a manifestação plena da ira de Deus contra o pecado, a idolatria, o orgulho, a rebeldia e a rejeição de Cristo. Então, vamos iniciar analisando os 4 cavaleiros do Apocalipse, o que significa o início do juízo, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo de 1 ao 18. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles representam os eventos iniciais da grande tribulação. Cada um é liberado na abertura de um selo e traz consigo uma manifestação de juízo divino. Então, primeiramente, nós temos aqui o Cavaleiro Branco. O Cavaleiro Branco, ele representa aqui o falso Cristo, engano e conquista. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, ele nos diz o seguinte: E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Portanto, aqui está a coroa dele e o arco. Nesta obra, este cavaleiro, ele aparece com esta coroa. Está vendo lá a coroa? Montado em um cavalo branco e tem um semblante de autoridade. Pois esse cavaleiro branco, ele está representando o espírito do anticristo, um líder mundial carismático que surge aparentando paz, mostrando uma falsa esperança à humanidade. Então, ele também apresenta o engano religioso, político e espiritual. Conquista não pela espada que está em suas mãos, mas pela astúcia, diplomacia e persuasão.
O cavalo branco aqui não é Cristo, mas um imitador do Messias que engana as nações. Agora passamos à análise do cavalo vermelho, que significa guerra e violência. Está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 4, que nos diz: e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Está aqui a espada dele, eu não esqueci de colocar. Este cavaleiro, ele está segurando essa espada, e ela significa o quê? Guerras globais, conflitos armados, rebeliões e violência. O colapso da falsa paz instaurada pelo primeiro cavaleiro. O cavaleiro vermelho aparece com essa espada levantada, como quem convoca a batalha. Isso reflete o aumento dos conflitos e da destruição. Então, nós já falamos a respeito do branco, do vermelho, e agora nós vamos para o cavalo preto, que significa fome e crise econômica. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 5, nos diz o seguinte: e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Aqui, na minha pintura, vimos esse cavaleiro segurando esta balança, que significa o símbolo de comércio e medida. Portanto, nesta oportunidade, você pode observar que este cavaleiro preto, ele vai representar a fome, a carestia e colapso econômico mundial. Escassez de alimentos, inflação absurda, onde o salário de um dia não compra sequer uma refeição básica. Portanto, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 6, nos ensina uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. O que isso vem a significar? Isso significa que as pessoas trabalharão o dia inteiro apenas para não morrer de fome. Temos aqui a explosão da inflação. E agora passaremos para o último cavaleiro, que é exatamente esse cavaleiro aqui, esse cavalo amarelo. Ou muitas pessoas chamam de pálido e até mesmo verde, que representa a morte e inferno, que se encontra descrito lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, que nos diz o seguinte: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia. Portanto, amados irmãos, nesta obra, este cavalo é representado como uma figura segurando uma foice. O que simboliza essa foice aqui? Ela vai simbolizar exatamente a morte. Então, este cavalo amarelo, ele traz mortes em massa causado por guerras, fome, pestes e feras da terra. Podemos dizer ainda que o espírito da morte, andando sobre a terra, acompanhado do inferno que recolhe as almas que perecem sem Deus. Este é o ápice do sofrimento humano, um tempo nunca antes visto na história. Então, por favor, amados irmãos, não me perguntem quando todo esse sofrimento irá acontecer. Algumas pessoas dizem datas, mas eu prefiro me conter, ficar caladinha a esse respeito. Então, como nós analisamos os 4 cavaleiros do Apocalipse, agora passaremos a analisar essa aqui. Essa figura aqui
É a besta com 7 cabeças e 10 chifres, ou a besta que emerge do mar, que significa o sistema satânico mundial. Encontra-se lá em Apocalipse, versículo 13 e 17. Então, o que representa essa besta? O sistema político, econômico, militar e religioso que será dominado pelo Apocalipse. As 7 cabeças são 7 reinos ou impérios passados e presentes, e 10 chifres representam 10 reis ou nações que entregarão o seu poder à besta. Então, portanto, está aqui, você pode analisar as cabeças, tudo direitinho. Procurei colocar conforme está descrito aqui no Apocalipse. Você pode também ainda analisar, buscar na sua palavra, que em Apocalipse, capítulo 13, versículos 2 ao 4, nos diz o seguinte: e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono, a grande autoridade. Isso indica que o próprio Satanás dará autoridade total ao anticristo, que este governará o mundo, perseguirá os santos e extinguirá a adoração. O fogo, está aqui o fogo, e a luz ao redor dessa grande besta aqui, ó, nesta pintura, mostra que ela age com poder sobrenatural, com sinais, prodígios e engano, mas também que será julgada e destruída no final. Agora eu gostaria de falar um pouco, ou melhor, dar uma explicação espiritual e profética a respeito desse assunto. O que tudo isso fala para nós hoje? Esta não é apenas, eu diria a você, uma pintura. Não é apenas uma representação artística. É uma mensagem de Deus. Estamos muito próximos dos eventos finais. A humanidade, você já deve ter ouvido falar e sabe que caminha muito rapidamente para a consumação dos tempos profetizados. Deus está nos alertando a permanecer firmes, vigilantes e preparados espiritualmente. Se você abrir a palavra lá em Mateus capítulo 24, 42, nos diz o seguinte: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Assim chegamos à conclusão dessa grande obra. Portanto, a obra tem um impacto visual e espiritual. Esta pintura, ela cumpre com excelência o papel de alertar, conscientizar e confrontar, exatamente como o texto do Apocalipse faz. É um convite ao arrependimento, à vigilância espiritual e à reflexão sobre os tempos finais. A grande tribulação não será apenas um evento distante. Ela é um aviso, um alerta e uma convocação de Deus para que todos se voltem a Ele enquanto ainda há tempo. Cristo reina, Ele é soberano e em breve todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, tudo isso é real, é bíblico e está próximo a se cumprir. E você, igreja, precisa estar preparado, santificada e cheia do Espírito Santo.